Bom dia, pessoal! Hoje a nossa aula é sobre concordância nominal. Quem está se lembrando o que é concordância nominal? Na aula passada nós vimos esse assunto e hoje nós iremos dar continuidade, tá? Vou fazer também uma correção de alguns, né, de algumas questões, tá bom? Então, assim, gente, vamos ver alguns exemplos e depois nós iremos fazer a correção, tá? Vejamos aqui uma tirinha, tá certo? Uma tirinha muito interessante. Diz o seguinte: é proibida a entrada de animais na mercearia. Aí o outro diz: não, não esquenta, moço. Ele não morde. Aí assim, mas por que eu coloquei essa tirinha? Que eu quero explicar para vocês que na hora que ele diz assim, ó, é permitida a entrada de animais na padaria. Ou é proibida, desculpa. É porque é proibida e é parecida, também existem regras, tá? Para essa mesma explicação. Quando eu digo é proibida, por que eu digo é proibida e não é proibido? Se eu colocar um artigo ou um determinante antes da palavra proibida, então vai ficar proibida. Se eu coloquei um artigo ou um determinante antes da palavra entrada, então eu posso dizer que é proibida mesmo, tá? O que acontece, gente? Na concordância nominal, eu tenho que ter em mente como é que se diz? As classes gramaticais. Então, assim, as classes gramaticais, algumas vão variar, outras não, tá? Então, vamos ver aqui na concordância nominal. O adjetivo, o pronome, o artigo e o numeral, eles concordam com o substantivo a que se referem em número e gênero. Exemplo, apenas as duas malas pequenas são minhas. Gente, vejamos aí que as é um artigo, tá? Está no plural porque eu estou fazendo referência a duas, né? E duas o quê? Duas malas. Malas está no plural. Malas é o quê, professora? É substantivo. Pequenas também vai para o plural. Por quê? Porque pequenas aí é adjetivo e está concordando com malas que está no plural, tá? São minhas. Minhas aí vai ser pronome. Percebam aí que essas classes gramaticais, elas, né, sofreram mudança, tá? Meus amores, existem dois casos especiais, existem mais, só que esses dois casos aqui, você tem que saber o seguinte: quando o adjetivo ele está antes, né, dos substantivos diferentes, nós usamos uma regra. Quando os adjetivos estão postos aos substantivos, nós vamos utilizar outra regra, tá? Então vamos ver. Se um adjetivo vier antes de dois ou mais substantivos, concordará com o mais próximo. Vejamos um exemplo. Nova escola e professores terei este ano. Gente, o que é que está pós-posto ou anteposto? Percebam aqui que nova, tá? É um adjetivo e está anteposto ao substantivo escola, tá bom? Então, aqui eu digo nova escola. Professora, por que eu não digo novas, né? Por que eu não digo novas? Porque a escola está no singular, tá? E professores aí está no plural. Então, nova faz a referência, tá? Faz referência com a palavra escola, com o substantivo que está mais próximo. Outro exemplo. Novos professores e a escola terei este ano. Gente, professores está no plural. Então, o adjetivo novos, né? Novos está anteposto a esse substantivo, professores. Por isso, vai ser o quê? Vai concordar com o substantivo mais próximo, que são o quê? Professores. Escola também não é substantivo? É, mas a regra diz o seguinte, que o adjetivo, quando está antes dos substantivos, o adjetivo vai fazer a concordância com o substantivo que está mais próximo a ele, tá? A outra regra, meus amores, a outra regra é o seguinte: eu tenho agora o adjetivo pós-posto. O que quer dizer isso, professora? O adjetivo está depois dos substantivos. Exemplo, o que vai acontecer se o adjetivo vier depois de dois ou mais substantivos? Pode-se fazer a concordância de duas formas. Quais são as formas? Vamos memorizar, vamos aprender, tá? Ó,
se o adjetivo vier depois de dois ou mais. Olha onde é que ele está, olha. O presidente recebeu o ministro e o secretário. O adjetivo argentinos, ele está posposto aos substantivos, o quê? O ministro e o secretário, tá? Então, assim, gente, percebam aqui que nós temos argentinos, tá? Está no plural, concordando com eles, tá? Com todos eles. Se o adjetivo vier depois de dois ou mais substantivos, pode-se fazer a concordância de duas formas. Essa foi a primeira forma. Outra forma, professora. Qual é a outra forma? Olha, gente. Mariana usava saia e blusa estampadas. Estampadas está fazendo concordância com saia e blusas, tá? Mas eu também posso usar outra forma. Mariana usava saia e blusa estampada. Aqui vai estar concordando com o quê? Somente com blusa, não é? Mas aqui são gêneros iguais. Saia e blusa. A saia e a blusa. Ou fica no plural tudo, ou então vai concordar com o quê, gente? Com a mais próxima, tá? Se os substantivos forem de gêneros diferentes, olha, percebam que Mariana usava saia e blusa, mesmo gênero, não é, gente? Saia e blusa. A saia, a blusa, poderá ficar no plural, tá? Ou poderá ficar no singular, concordando com aquele gênero mais próximo, tá? Segunda forma de se fazer. Se os substantivos forem de gêneros diferentes, o adjetivo ficará no masculino, flexionando-se apenas em número. Por exemplo, meus amores, comprou na feira goiaba e caqui. Olha, a goiaba ou caqui são gêneros diferentes, não são? Então, como é que vai ficar? Uso no plural. Eu digo, comprou na feira goiaba e caqui maduros, tá? No plural. Agora aqui, o garçom trouxe-nos o vinho e a laranja bem gelados. Mas não é, professora, o vinho e a laranja? Sim, mas aqui fica no plural, bem gelados, tá? Então aqui, meus amores, percebam que aqui nós temos... eu coloquei aqui 2 casos, mas existem vários outros casos. Eu vou citar para vocês. Aqui, nós teremos, meus queridos, olhem, nós teremos a palavra boa ou bom, tá? Temos a palavra boa ou bom. O que eu quero dizer com isso? Que nós temos que saber utilizar uma forma, né? Quando nós estivermos usando bom ou boa, como será, professora? Por exemplo, eu digo, a maçã é boa ou é bom para a saúde? Você diria o quê? Que a maçã é o quê? Boa. Se eu não colocar o determinante antes de maçã, o que é um determinante? É uma palavra que vai determinar outra. Por exemplo, se eu disser assim, aquela maçã é boa, aquela, ou esta maçã, ou a maçã, essas palavras determinam o substantivo, elas determinam. Então, eu digo o quê? Automaticamente eu digo que é boa. Professora, mas se eu colocar aquela, vai ficar boa também, tá? Gente, com a palavra bastante, eu uso bastante, eu uso bastantes, só que eu tenho que saber o seguinte, como eu vou utilizar bastante? Quando eu posso utilizar bastantes? Prestem atenção. Os meninos comeram bastantes frutas na hora do lanche. Tá certo, professora? Tá. Por quê? Porque fruta está no plural. Frutas. Então, eu digo bastantes frutas. Professora, cita outro exemplo, por favor. Então, os meninos leram bastantes livros. Olha aí, gente. Como assim? Ora, se bastante está no plural, é porque está concordando com livros, que também está no plural. Livros é substantivo. Vamos nos lembrar um pouquinho das classes gramaticais, meus queridos? Quantas classes gramaticais existem? Aí vocês vão me dizer de cara, professora, são 10. Sim, são 10. Pois 6 delas são variáveis, ou seja, elas mudam, tá? Elas mudam em gênero, em número, tá? E as outras 4, elas não sofrem variação. Cita um exemplo. O exemplo é o advérbio. Você não coloca o advérbio no plural. Por quê? Porque essa palavra ela não varia, tá? Quando você diz, hoje a minha mãe está meio cansada, você não vai dizer que ela está meia cansada, porque meio é advérbio. Agora, se você disser assim, minha irmã usa uma meia muito cheirosa, ou então muito
muito bonita. Por que agora é meia? Posso usar meia? Pode, porque meia agora é um substantivo. E substantivo varia, né? Não é isso? Agora, se você estiver utilizando num exemplo meio, se for usar meia, aí fica errado. Por exemplo, elas estão meia decepcionadas. Não, gente. Todas as vezes que você puder fazer a substituição de meio por um pouco, já sabe que é advérbio e não vai para o plural. Ah, professora, mas eu posso dizer tomei meia xícara de chá? Pode, porque agora meia não é advérbio, tá? Olha, como também pode dizer tomei meio copo de suco. Tá bom, meus amores? Agora nós vamos utilizar essa palavra aqui, olha, menos. Existe menos? Existe. Mas existe menos? Não. Professora, mas eu vou ao shopping hoje porque tem menos gente. Não diga isso. Por quê? Porque menos não existe. O que você deve dizer? Hoje tem menos gente, tá? E kits, existe? Existe, gente. Hoje ela me pagou tudo que devia, então ela está kit. Agora, se você disser assim, ó, nós estamos kits, usou o nós, é kits, tá bom? E com a palavrinha obrigado e obrigada, a professora diz para nós, existe obrigado e obrigada. Obrigada também existe. Professora, mas existe obrigados? Sim. E existe também obrigadas? Mas também existe obrigadas. Como você vai utilizar essa palavra? Olha, gente, obrigado, obrigada, vai depender da pessoa que está fazendo esse agradecimento. Por exemplo, se a professora Vanusa, ela diz o quê? Obrigada, meus queridos, por estar assistindo esta aula. Se for um professor, um rapaz, né, vai dizer o quê? Obrigado, obrigado. Mas se for, gente, várias pessoas fazendo um agradecimento, aí vão dizer obrigados. Se tem homem e mulher junto, né? Vai ser o quê? Obrigados. Se tem só meninas, obrigadas por essa homenagem. Meus amores, isso aqui não é difícil, mas requer, tá certo? Muita pesquisa, estudo. Então, lá no livrinho Telares, vocês vão, tá certo? Ver esse assunto aqui, tá bom? Lá no livro Telares, vocês vão estudar esse assunto, tá? Meus amores, nós vamos para a correção da página, tá? Da página aqui, ó, 279, na atividade é 279 e 280. Só que também tem essa atividade para corrigir, que é a página, o que nós vamos fazer agora, a correção dela, meus amores, 281. Então, vamos lá, eu quero vê-los aqui empolgadíssimos. A primeira questão diz o seguinte: reescreva as frases no caderno, completando as com o adjetivo entre parênteses e fazendo as concordâncias possíveis. A. Carlos teve excelente ideia e atitudes para resolver o caso. Você vai usar o quê? Excelente. Foi o que eu expliquei lá no início, tá? Você tem pensamentos e ideias antigos. É preciso se atualizar. Gente, olha, você tem pensamentos e ideias. Gente, o pensamento, a ideia, substantivos diferentes, o que eu vou fazer? O artigo desculpem, o adjetivo ele está pós-posto, né? Pós-posto o adjetivo está pós-posto aos substantivos. Então, vai ficar o quê? Você vai tanto dizer, você tem pensamentos e ideias antigas, tá? Antigas vai concordar com ideias, ou então você pode dizer que você tem pensamentos e ideias antigos, né? Assumindo aí a pluralização, tá? O item C. Os policiais o encontraram com pés e mãos. Você vai dizer pés e mãos amarrados, ou vai dizer pés e mãos amarradas, tá? Então, amarradas, gente, olha aqui, ó. Pés com pés e mãos amarrados ou amarradas. Outra você vai dizer item D. Alto, montanhas e rochedos compõem a vista das serras sus. Você vai dizer o quê? Altas, gente, adjetivo está anteposto aos substantivos. Como é que vai ficar?
Vai ficar altas montanhas e rochedos. Altas vai concordar com o quê? Com montanhas. Essa é a página 281, viu? Item E, para não atrasar a remessa, coloque anexo às embalagens. Eu expliquei. Gente, o que são anexos aqui? Você vai me dizer que são as embalagens. Então, não é anexos. Então, você vai colocar o quê? Anexas. Anexas, porque faz concordância com o quê, gente? Com as embalagens. O item F. Obrigado pela sua atenção, disse ela, emocionada. Gente, quem foi que disse? Foi ela. Então, não é obrigado, é obrigada, tá certo? Muito bem. G. O governador fazia apelos para que homens e mulheres corajosos ajudassem em busca e sobreviventes. Gente, olha, corajoso é um adjetivo e está posposto aos substantivos. Então, vai ficar o quê? Ajudassem na busca de sobreviventes ou corajosos, ou então corajosas. Vai ter duas concordâncias, ou tudo no plural, ou concordando com o que está mais próximo, tá? H. Ventos e ondas gigantescos atingiram as costas da ilha na última tempestade. Gente, olha, o que está depois dos substantivos não é adjetivo? Ventos e ondas. Vento e ondas são substantivos. O que está após? É gigantesco. Então, se eu tenho o adjetivo posto aos substantivos, então eu vou dizer o quê? Ventos e ondas gigantescos. Gigantescos assume daí o grau, né? Pluralizando tudo. Ou então gigantescas, fazendo a concordância com ondas, que está mais próximo, tá? Olha aqui, gente. Adjetivo posposto, o adjetivo que está depois dos substantivos. Ou faz concordância com o substantivo que está mais próximo, ou ele faz concordância com tudo, tá bom? Ui, por favor, dê-me apenas meio fatia de pizza. Meio fatia? Não, gente, agora aqui é numeral. Varia? Varia, professor. Então, digo o quê? Meia fatia, tá? J. Maria ficou meio sem jeito quando a elogiaram. Gente, não foi Maria que ficou? Professora, mas meio. Poderia ser meia sem jeito, não, não. Meio aqui é advérbio. Uma dica para vocês. Olha, Maria ficou meio sem jeito, ficou um pouco. Posso trocar por um pouco? Posso, então, meio, tá? Item 2. Em seu caderno, explique a concordância ocorrida entre os substantivos e os adjetivos. Olha, o Brasil e os modelos europeu e americano de tripulação, ou de tributação. Gente, vocês vão fazer o seguinte, os adjetivos referem-se a um só modelo, cada um por si, permanece no singular. Vamos nos lembrar, se os adjetivos, né? Se o adjetivo estiver posposto aos substantivos estão aqui, o adjetivo está aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Ou ele concorda com esse substantivo que está aqui, ou então ele pode concordar com tudo, tá certo? Viu, gente? Isso aqui, gente, não é difícil, mas exige, tá? Exige muita atenção. Agora eu vou pegar aqui, gente, olha, algumas palavrinhas, tá? Que não foram, tá? Ditas hoje. Eu já falei sobre o é bom, né? Sobre o bom, sobre boa. Eu falei sobre menos, falei. Menos, existe menos? Existe. Mas existe menos? Não existe menos, tá? Agora, professora, outra palavra que eu posso utilizar aí, essa palavrinha alerta, tá? Eles estão alerta. Alerta não varia, tá? Alerta vai ficar sempre no singular. Tem uma questão que eu quero resolver com vocês. Espero que todos tenham entendido aqui, tá? Vamos lá. Aqui, gente, a questão que eu tenho que marcar é a correta. Preste atenção. Considerando a concordância nominal, assinale a frase correta. Vamos lá. Às vezes, só tem uma palavrinha que torna a minha frase inadequada. Olha, ela mesmo confirmou a realização do encontro. Professor, essa daí não é para marcar. Por quê?
porque eu era para ter falado assim, ó, ela mesma, né? Então, aqui, item B. Foi muito criticado pelos jornais. E o que foi criticado? Foi a redição. Então, olha aqui, ó. Está o quê? Determinando. Então, aqui não foi muito criticado, e sim criticada. Por isso que aqui também está errado, tá? Ela ficou meia preocupada. Gente, meia, eu expliquei nesse instante. Meia, não é meia, é meio. Meio preocupada. Troca por um pouco para se lembrar, certo? Então, muito obrigada, querido. Falou me emocionada. Quem falou emocionada foi uma pessoa aí, né, do sexo feminino. Então, eu digo o quê? Muito obrigada mesmo. Então, essa é a alternativa correta. Vamos ver por que o item E está errado. Anexos, remeto-lhes nossas últimas fotografias. Gente, o que são, tá? Anexas são as fotografias e não anexos. Se últimas aqui está o quê? Determinando fotografias. Meus amores, olha, por hoje é só, tá? Eu espero que vocês estejam estudando em casa, prestando atenção, pesquisando. Qualquer coisa, liguem, tirem as dúvidas, tá, meus amores? Isso aqui não é difícil. Só existem algumas regras. É concordância nominal. Nós vamos nos deparar com os nomes. Quais são esses nomes? É o quê, gente? É um substantivo, é um adjetivo, é um pronome. Então, assim, olha, quando o substantivo estiver no plural, aquelas outras classes que fazem referência a esse substantivo, elas vão variar. Tem só que ter em mente isso. Hoje nós estamos estudando concordância nominal. Quando nós formos estudar concordância verbal, aí nós vamos ter que analisar a concordância aí com o verbo. Meus amores, por hoje é só. Fiquem com Deus, meus queridos. Até a próxima aula, se Deus quiser, e Ele vai querer.